Que a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja com todos os irmãos, que assim seja. Eu sou o irmão Leonardo, da cidade de Igarapé, Minas Gerais. E para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez reunido e passando algumas coisas para os irmãos. Meus irmãos, assim como você, eu sentia que havia algo errado nas missas e nos cultos evangélicos. Sentia que havia algo errado, mas eu não sabia o que era. Mas hoje chegou o tempo da restauração de todas as coisas. Chegou o tempo da verdade, como foi profetizado lá em Atos, capítulo 3, versículo 21, que diz que nos últimos tempos chegaria o pleno conhecimento da verdade e a restauração de todas as coisas, né? Eu pertencia ao sistema religioso, fui de duas denominações. Uma era a Igreja Deus é Amor, a outra a Congregação Cristã no Brasil, e visitei muitas outras, Adventistas, Testemunha de Jeová, mas eu sentia dentro de mim que havia algo errado nesse sistema religioso, nessas denominações, mas eu não sabia o que era. E então o Pai Altíssimo, que criou o firmamento, a terra e as fontes das águas, ele me fez saber o que era. Muitas coisas, né? Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz: quem subiu às alturas e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, meus irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês. Hoje eu lhe convido para conhecer toda a verdade que o sistema religioso não quer que você saiba. Os nomes do Pai que criou todas as coisas e do seu ungido, o Messias, não são esses nomes que são falados nas igrejas, não. Não são esses nomes, não, que são falados nas igrejas, não. O sistema religioso te enganou. Enganou a mim, enganou toda a humanidade, mergulhou a todos na idolatria. Eu conheci o nome através de uma irmã. E essa irmã ali me fez saber o nome verdadeiro. E então eu comecei uma busca, pesquisando, clamando ao Pai que criou todas as coisas para que Ele me mostrasse a verdade. E um dia, vindo ali do meu serviço a pé, que eu ia para o serviço e voltava a pé, e eu voltando, veio uma revelação. O nome era do Pai que criou todas as coisas e do seu ungido Messias. Realmente não era aqueles que são falados nas igrejas, nas denominações, nas religiões, não são. E eu perguntei naquela dúvida e veio uma resposta, uma voz, eu vindo a pé do meu serviço, uma voz que falou: Yahu e Yahushua. Entendeu, meus irmãos? Yahu, o nome do Pai que criou todas as coisas, é a pronúncia mais próxima do original em hebraico. E Yahushua, o nome do Messias, o Filho do Altíssimo.
Os nomes que são falados nas igrejas não são verdadeiros. A língua do povo judeu é o hebraico. Existem dois hebraicos, o arcaico e o moderno. Nem no arcaico e nem no moderno existe a consoante J. Daí não tem como o nome do Messias ser Jesus. E nem do Pai que criou todas as coisas ser Jeová ou Javé. Porque a letra J não existe no hebraico. Não existe no latim, não existe no grego, não existe no aramaico. O nome Jesus nunca foi usado pela igreja primitiva. O nome Jeová, Javé, nunca foi usado pela igreja primitiva. Não tem condições do nome do Pai ser Jeová, Javé, e nem do nome do Filho, do Messias ungido, ser Jesus. O sistema religioso está enganando a humanidade. Eles estão fazendo vocês adorar nomes pagãos que Roma colocou nas escrituras e que na verdade são nomes de blasfêmia ao nosso Pai Altíssimo que criou todas as coisas. Nomes próprios não se traduzem, nomes próprios se translitera. Exemplo, se você se chama João, em qualquer país que você for, seu nome será João. Veja o exemplo, Nicolas Cage, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Saddam Hussein, Bill Clinton. Todos esses homens, quando eles viajam para outros países, o nome deles não é traduzido. Permanece o mesmo, nomes próprios não se traduzem. Meu nome é Leonardo. Se eu chegar nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália, em qualquer país que eu for, meu nome continuará sendo Leonardo. Nomes próprios não se traduzem. O tetragrama Yod, Re, Vav, Re, YHWH, que constava nos manuscritos originais mais de 6.800 vezes, ele foi retirado e substituído por termos e títulos pagãos. O Pai Altíssimo que criou o firmamento, a terra e a fonte das águas, ele se apresentou a Mehoshua, que é o verdadeiro nome hebraico que vocês chamam de Moisés. Ele se apresentou como Ahayá, Asher, Ahayá, que significa eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3,14. Assim o nome do Pai que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas é Yahuá, que significa eu sou o que sou e serei para todo sempre. E as formas abreviadas, Yahu, que significa eu sou o que sou. E também Iá, que significa eu sou. Quando os crentes dizem aleluia, eles estão citando o nome do Pai que criou todas as coisas sem saber, porque aleluia em hebraico é haleluia. Halelu significa louvemos, Iá é a forma abreviada do nome do Pai Altíssimo. Aleluia, louvemos a Iá. Entendeu, meus irmãos? Então saiam do engano. O Messias tem o mesmo nome do Pai. Qual é o nome do Messias? Jesus não tem como, porque no hebraico não existe a letra J. E o J só tem 500 e poucos anos de existência. O J foi inventado pelo francês Pierre Delahamet, conhecido também como Petrus Ramos, em 1500 e pouco, 1542, se eu não me engano. Jesus é um nome inventado. Eles substituíram o nome verdadeiro por esses nomes falsos. O sistema religioso, a igreja romana, matava, queimava e torturava os filhos do Altíssimo na antiguidade. O sistema religioso é inimigo do Pai Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Um povo que matava os profetas do Pai que fez o firmamento, a terra e a fonte das águas. Um povo que maltratava, espancava e perseguia o povo do Altíssimo é quem passou a Bíblia, traduziu ela. Vocês acham que eles iam entregar tudo direitinho, tudo certinho? Que eles iam passar tudo certinho?
Não, eu vou dar evidências para vocês aqui agora. Números 6:27. As provas. Número 6:27 diz: e colocarão o meu nome sobre os filhos de Iahushuru, que se chamam de Israel, mas o nome verdadeiro em hebraico é Iahushuru. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Iahushuru, que se chamam de Israel, e eu vos abençoarei. Então os profetas, eles têm o nome do Altíssimo. Veja um exemplo, Elias em hebraico é Uli-Yahu, que significa Urim é Yahu, ou seja, o Altíssimo é Yahu. Isaías em hebraico é Isha-Yahu, que significa salvação de Yahu. Jeremias em hebraico é Irmi-Yahu, que significa exaltado é Yahu. Entendeu, meus irmãos? Estão entendendo, meus irmãos? Mateus em hebraico é Matitiahu, que significa presente de Yahu. E por aí vai. Zerariahu, que é Zacarias. Yahu Natan, que é Jonatas. E isso acontece até hoje. Lá em Israel, veja o nome do primeiro-ministro lá de Israel, Benjamin Netanyahu. Olha aqui para vocês verem, eu vou mostrar aqui para vocês na Bíblia Dalet, que é a Bíblia das Escrituras. As Escrituras restauradas, que só traduziram os acontecimentos, mas o nome dos profetas continua o mesmo. Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui para vocês verem. Tá vendo? Yeshayahu, Isaías. Yeshayahu significa salvação de Yahu, porque Yesha é salvação. Tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês mais adiante. Aqui o nome de Jeremias. Olha o nome de Jeremias. Irmi-Yahu significa exaltado é Yahu. Tá vendo aí, meus irmãos? Tá vendo aí? Vou mostrar mais à frente aqui para vocês aqui, ó. Vou mostrar mais aqui para vocês aqui, ó. Mateus. Matitiahu, presente de Yahu. Tá vendo aqui? E o nome do Messias ungido é o mesmo nome do Pai, Yahushua. Yahu salva. Yahu é o nome do Pai que criou todas as coisas. Shua salva. Vocês estão vendo aí, meus irmãos, como é que esse sistema religioso enganou a humanidade? Esse sistema religioso enganou a humanidade inteira. Aí inventaram uma desculpa inventaram uma desculpa aí de tradução. Nome próprio não se traduz. É por isso que lá em Irmiyahu, que vocês chamam de Jeremias 15:16, ele diz, o profeta diz: pois pelo teu nome sou chamado. Por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Ele disse isso, pois pelo teu nome sou chamado, porque o nome dele em hebraico é Irmi-Yahu, que significa exaltado é Yahu. Lá em Daniel 9:19, diz: atende-nos e age, não te demores, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Qual é a cidade? Jerusalém, mas o nome é Jerusalém é falso. O nome verdadeiro em hebraico arcaico é Yahushalayim, que significa cidade de tranquilidade de Yahu. A única cidade no mundo inteiro que contém o nome do Pai Altíssimo. E quem é o povo? Judeu. Mas judeu é um nome falso. O nome verdadeiro em hebraico arcaico é Yahudi, que significa povo de Yahu. Por isso que diz: a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Lá em 1 Reis 11:36, né? 1 Reis 11:36 também diz: e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim,
em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Só que Jerusalém é um nome falso. O nome verdadeiro em hebraico arcaico é Yahushalayim, que significa cidade de tranquilidade de Yahu. Jerusalém, Yahushalayim, é o nome verdadeiro em hebraico, a única cidade no mundo inteiro que contém o nome do Pai Altíssimo que criou todas as coisas. Lá em 2 Crônicas 6:6 também fala: a cidade que eu escolhi para pôr ali o meu nome. Que cidade é essa? Jerusalém. Mas Jerusalém é um nome falso. Eles ocultaram o nome verdadeiro para esconder o nome do Pai Altíssimo do povo. O nome verdadeiro da cidade é Yahushalayim, que significa cidade de tranquilidade de Yahu. Por isso que lá em 2 Crônicas 7:14 fala: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos altos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que povo é esse? É o povo Yahudi, significa povo de Yahu, mas eles ocultaram o nome para esconder o nome do Altíssimo, inventaram esse nome aí judeu, falaram que é o povo judeu, entendeu? Lá em Jeremias, Irmiarro 34:15, diz claramente: na casa que se chama pelo meu nome. Que casa que é essa? Judá, mas Judá é um nome falso, o nome verdadeiro é Yahudá, que significa Yahu seja louvado. Por isso que fala lá em Irmiarro, Jeremias 34:15, na casa que se chama pelo meu nome. João 5:43 diz: eu vim com o nome de meu pai, Yahushua, Yahu salva, e vós não me aceitais. Hebreus 1:4 também diz que o filho herdou o nome do pai. O pai é Yahu. O nome do filho é Yahushua, porque o filho tem o nome do pai. A população mundial está enganada. No ano 380, o Papa Damaso pediu para que o bispo Jerônimo traduzisse as escrituras para o latim. Eles retiraram os nomes verdadeiros, substituíram por termos pagãos, para atrair os pagãos para a igreja de Roma. Colocaram nomes de ídolos pagãos das escrituras, mergulhando o povo na idolatria, fazendo o povo invocar nomes de ídolos, que são nomes de blasfêmia, como está escrito lá em Apocalipse, que eles iam blasfemar do nome do Altíssimo. Colocaram Deus, que vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus, o maior ídolo da mitologia grega. Colocaram o Senhor, que vem de Sena, mas Or, que é Horus, o deus egípcio. Em hebraico era Baal, em grego Kyrios, em latim Senhor e em português Senhor. Para o filho, colocaram Jesus, que vem do grego Iesos. Iesos significa rei Zeus, ou seja, salve Zeus. Soa parecido com isso. Aí, latim, Iesos. Esos era um deus celta, o deus da mitologia celta, das galhas e das florestas. Também tiraram o título verdadeiro, que era Hamashia ou Homerushai, que significa Messias, e colocaram Cristo. Cristo vem do grego Crestos, que significa ungido pelo Deus Sol, ou ungido pelas cristas solares, porque tudo em grego que tem o prefixo Cris se refere aos raios solares, adoração solar, ao Deus Sol. Olha lá, a crista, aquele negócio na cabeça dos galos, se chama crista, porque se parece com os raios solares. Tudo em grego que tem o prefixo Cris se refere à adoração solar. O termo verdadeiro para o Messias é Ho-Merushai, ou Hamashia, que traduzido em português é Messias.
Os gregos e romanos eram politeístas, adoradores de vários deuses. Colocaram esses termos pagãos para o povo adorar, mergulhando o povo na idolatria, cumprindo-se assim a profecia de Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz: o reino do Altíssimo é semelhante ao fermento. Que fermento é esse? Heresias e nomes de ídolos, que uma mulher, que mulher é essa, a igreja de Roma, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Que 3 medidas de farinha são essas? As escrituras, é a Torá, os profetas e os escritos nazarenos, que vocês chamam de Novo Testamento, até ficar tudo levedado. E a profecia também de Apocalipse 17, do versículo 1 ao versículo 4, que diz que a grande meretriz, ou seja, Roma, se prostituiu com os reis da terra, ou seja, com a política, e com o vinho da sua devassidão, ou seja, as heresias e nomes de ídolos, embebedou todos os habitantes da terra, e agora estão todos os moradores da terra embriagados com o vinho da Babilônia. E ela está repleta de nomes de blasfêmias. Que nomes de blasfêmias são esses? Deus, que vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus. Senhor, que em hebraico é Baal. E por aí vai. Adornada de ouro, ou seja, muito rica, tendo na mão cálice de ouro. Que cálice de ouro é esse? As escrituras. E encheu esse cálice de abominações e imundícias, ou seja, nomes de ídolos e heresias. Quando você adora Deus, você está adorando o maior ídolo da mitologia grega, pois Deus vem de Theos, que é o mesmo Zeus. Quando você fala a paz de Deus, é igual, fica parecido com a paz de Zeus, porque a letra zeta no grego, que corresponde ao nosso Z, é a terceira declinação da letra delta do grego, que corresponde ao nosso D no português. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que Satanás é o Deus deste século. Satanás atende pelo título de Deus. Acorda, povo. Deus vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Isto é oposição ao verdadeiro. Quando você adora Senhor, Baal em hebraico é Senhor. Quando você adora Eterno, Eterno vem de Éter, Deus grego. Quando você adora El, Elohim, El Shaddai, El era um deus cananeu, pai de Baal, marido de Aserá. Quando você adora Adonai, Adonai vem de Adonis, um deus grego de muita beleza. Quando você adora Hashem, está adorando 2 deuses. Ra era o deus sol na mitologia egípcia. Shem é Shemiramis, deusa babilônica. Quando você adora Jesus, Jesus vem de Iesus, no latim Iesus. Esus era o deus celta da mitologia celta, lá da Galha e das florestas. Iesus soa parecido com Rei Zeus, significa salve Zeus. Quando você adora Cristo, Cristo vem de Crestos, Krishna, é adoração solar ao Deus Sol. Você tem que adorar ao Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Atos 4:12 diz: só há um nome em cima da terra que se possa salvar, e este nome é Yahuwah, ou a forma abreviada Yahu, e ainda Iá. Se só é o nome que salva, por que eles arrumaram essa nomaiada? Uma hora é Deus, outra hora é Jeová, outra hora é Javé, outra hora é Emanuel, outra hora é Aparecida, outra hora é Graça, é Glória, Vitória, e um monte dessa nomaiada toda, que é tudo nome de deuses gregos e romanos, de ídolos da mitologia grega e romana. Eles mexeram nas escrituras, trocaram os nomes, mas as profecias eles não sabiam o que era, eles não mexeram, eles deixaram. Trocaram os nomes, o que era de conhecimento deles, mas o conteúdo, a história, eles não sabiam, eles deixaram.
Apocalipse 13 diz que a grande meretriz, que eu não vou dizer quem é, mas vocês já sabem, ela estava repleta de nomes de blasfêmias. Que nomes são esses? Deus, que vem do grego Theos, que é Zeus da mitologia grega. Senhor, que vem de Baal, em hebraico era Baal. Em grego, Kyrios. Em latim, Sênio. Em português, Senhor. Jesus, Cristo, Emanuel, Jeová, Javé, Aparecida, Senhora, Glória, Vitória, etc. São tudo nomes pagãos de ídolos. E assim eles enganaram toda a população. Enganaram a população. Meus irmãos, acorda. Acorda, povo. Acorda, povo. Lá em Oséias 2, 16, 17, está escrito lá, e não mais me chamarás meu Senhor, ou Baal, me chamarás Altíssimo. Então é preciso acordar, povo. Acorda para a realidade. Vocês estão enganados. Arrancar o nome verdadeiro para mergulhar o povo na idolatria. Nisto que eles fizeram, cumpre-se a profecia de Irmiarro, que vocês chamam de Jeremias, mas não tem condição de ser Jeremias, porque não existe a letra J. Mas lá em Irmiarro 11, 19, que diz, o que está escrito lá? Eu era como cordeiro manso, mas me levaram ao matadouro, e diziam, e não sabiam que tramavam planos contra mim, e diziam, cortemos a árvore, arranquemo-la da terra dos viventes, e apaguemos o seu nome da memória. Arrancaram o nome verdadeiro para mergulhar o povo na idolatria. Mataram o Messias, consumiram os frutos, que eram os ensinos deles, e baniram o nome dele da terra. João 15:1 diz que ele é o meu pai, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Meu amigo, para você que tem sede da verdade e da salvação, nós vamos pregar na face da terra verdadeiras boas novas. A verdadeira boas novas não tem templo, não tem líder religioso, não se pega um centavo de ninguém. Os discípulos andavam no mundo pregando as boas novas e não tomavam dinheiro de ninguém. Pelo contrário, eles repartiam o pouco que tinham com os pobres. Esse sistema religioso toma dinheiro de pobre, de viúva e até de deficiente e se enriquece. Isto é crime. Pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas, e foi só um quem fez isso, o Messias. Só há um pastor e um só rebanho. Está lá em Ezequiel 34, 23 e em João 10, 16. Os outros são ladrões e salteadores que roubam até o título que pertence só ao Messias. Quem matou o Messias foi a religião, os líderes religiosos, que eram os fariseus, os saduceus, junto com a política, o Império Romano. E se ele viesse aqui de novo, eles se uniriam para matar ele de novo. Por isso que nós não podemos nos misturar com a política e com o sistema religioso desse mundo. Apocalipse 17, do 1 ao 4, diz que a grande prostituta, a igreja, se deitou com os reis, ou seja, com a política. O sistema religioso anda de mãos dadas com a política, por isso que fala que a grande prostituta, ela se deita com os reis dessa terra. O Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Atos 7, 48, 17 e 24. O templo do Pai que criou todas as coisas é o nosso corpo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 e capítulo 6, versículo 19. O sistema religioso te engana.
faz você passar pelos verdadeiros templos que o Pai quer habitar, que estão lá nas ruas passando fome, sede e frio, e faz você negar ajuda a eles e ir lá para os falsos templos de pedras e tijolos, que são as denominações, dar seu dinheiro lá para enriquecer os líderes religiosos. Acorde, meu irmão, acorda, minha irmã. Meu irmão, tire dos vossos lábios os nomes dos ídolos, como está lá em Êxodo 23, versículo 13, que diz: nem sequer os nomes dos ídolos se achem na vossa boca. E como está lá também em Oséias capítulo 2, 17, que diz: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, ou seja, dos ídolos pagãos, e não mais se lembrará desses nomes. Adore apenas ao Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Adorar a Trindade é politeísmo e idolatria. Joel 2:28 diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Como que você derrama uma pessoa? O espírito, o Ruach HaKodesh, que é o verdadeiro nome hebraico, que é o espírito do Altíssimo, o espírito puro do Altíssimo, o espírito puro do Altíssimo é ele próprio, é o próprio Pai Altíssimo que criou todas as coisas. Lá em Lucas 1:47, Miriam, que é o nome verdadeiro hebraico, disse: meu espírito se alegra no meu Salvador. O espírito dela era outra pessoa separada dela? Não, era o espírito dela, era ela mesma. Quando eu digo meu espírito está angustiado, significa que é eu que estou angustiado. Então o espírito do Altíssimo é ele próprio, é o próprio Pai Altíssimo. Não é uma terceira pessoa, como ensina aí o dogma da Trindade romana. Isso é politeísmo e idolatria. Isso é politeísmo, isso é idolatria. Crer em vários deuses, 3 deuses, isso é politeísmo, isso é idolatria. O nome em hebraico é Ruach HaKodesh. Ruach significa espírito, sopro, poder, fôlego. E HaKodesh significa puro, limpo, separado, perfeito. Adorar o Messias também é politeísmo e idolatria. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 18, aquele homem chegou para ele e falou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida infinita que dura para sempre? Ele disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, só há um bom, que é o Pai que está nas alturas, que criou todas as coisas. Lá em João 5:41 diz que o Messias não aceita a adoração dos homens. Apocalipse capítulo 13, versículo 12. João capítulo 20, versículo 17 diz que ele, o Messias, também adora ao Pai Altíssimo. Aleluia. Lá em João 4:22, ele disse para aquela mulher samaritana: vós não sabeis o que adoram. Nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos Yahudim, ou seja, dos judeus. Então até o Messias adora o Pai Altíssimo que criou todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Lucas capítulo 4, versículo 8, o Messias falou claramente: adorai e prestai culto, louvor e adoração só ao Pai Altíssimo que está nas alturas, que criou todas as coisas. Ele mesmo, o próprio Messias, falou que é para adorar só ao Pai Altíssimo. Entendeu? Lá em 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: porque há um só Altíssimo que criou todas as coisas, e um só mediador entre ele e os homens, Yahushua HaMashiach, homem. Meu amigo, abandone a idolatria. A verdade não está em nenhuma religião. A humanidade inteira está enganada. Deixe a idolatria. Adorar trindades é politeísmo e idolatria. Adorar ao Messias é politeísmo e idolatria. Essas festas pagãs são idolatria. Natal era a festa da Saturnália lá do Império Romano. Ano Novo era a festa do deus Jano lá do Império Romano. Páscoa cristã é a festa da deusa Ostara da primavera. Uma mulher lá
No Império Romano, uma deusa que tinha um ovo na sua mão e um coelho nos seus pés. Por isso que eles ficam comendo ovo de chocolate. Por isso que eles ficam falando que o símbolo é o coelho. Isso é idolatria. Finado, Semana Santa, Halloween, festa de aniversário, é tudo idolatria. Fotografias de pessoas vivas ou mortas, fotos e perfis, selfies, ursinhos de pelúcia, enfeites de gesso, palha, madeira, pelúcia, quadros nas paredes, bonecos e bonecas, roupas com estampa, é tudo idolatria. Como que fica Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz: não farás nenhuma imagem de escultura, nem de gesso, pedra, madeira, palha, e nem semelhança alguma, fotografia, pinturas, desenhos, quadros do que há em cima nas alturas, do sol, da lua, das estrelas, nem aqui embaixo na terra, de homens, animais, mulheres, crianças, e nem embaixo nas águas de peixes. Não farás. Salmo 115, do versículo 5 a 8, diz que tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, pés, mas não andam, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem. Fotografia é abominação, é idolatria. Abandone o pecado, abandone a idolatria, a feitiçaria, o mundanismo. Pague o que você deve, não roube a ninguém, não adultere, não minta, não engane a ninguém. Ajude os pobres e os necessitados. Abandone a televisão. Salmo 101, versículo 2 ao 3, diz para nós não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. Isaías 33, versículo 15 a 16, diz que nós temos que tampar os nossos olhos e os nossos ouvidos para não ver o mal e nem ouvir notícias ruins. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16, diz que não podemos pecar com nossos olhos. Abandone o futebol, que é outro ídolo satânico. Abandone a política, o divórcio, o segundo casamento. Lucas 16, 18 diz: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, e quem casa com a repudiada, com a divorciada, adultera também. Romanos 7, capítulo 7, versículo 2 ao 3, diz que se um homem ou uma mulher tiver outro marido ou outra mulher, estando seu cônjuge ainda vivo, ele está em adultério. Mas morto o marido, morta a mulher, o homem ou a mulher está livre para casar com quem quiser. Hoje eu lhe convido para sair do engano. Abrace a verdade. Se volte para o Pai Todo-Poderoso que tudo criou. O Pai que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Abandone as religiões se você quer ter salvação. Atos 4:12 diz: só há um nome em cima da terra que salva, e este nome é Yahuwá. Aleluia. Ishayahu, Isaías 52, 5, 6. Está escrito. Lá está escrito Senhor, mas não pode dizer Senhor, tem que dizer Altíssimo. Lá está escrito: o meu povo saberá o meu nome, saberá no futuro. Abandone as religiões e toda idolatria e paganismo e seja feliz para sempre. Que assim seja. Aleluias, louvado seja o Altíssimo. Atos 17:30 diz: o Altíssimo não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens que se arrependam. Atos 3:21 diz: chegou o tempo da restauração de todas as coisas. Pratique o bem, ajude os necessitados, os carentes. Reparta o que você tem com os pobres, carentes e necessitados. Mate a fome do faminto. Dê água para quem tem sede. Agasalhe o friento. Lave as feridas e chagas dos doentes. Empreste sem esperar devolução. Não fuja de quem te pedir emprestado. Não cobre juros.
ao emprestar dinheiro, que isso é pecado, está lá em Salmos 15:5. Pratique a hospitalidade. Se alguém te fazer o mal, faça o bem a ele. Abandone as religiões, abandone as idolatrias e seja feliz. Que o Pai Altíssimo vos abençoe, em nome de Yahushua, que assim seja, que assim seja.